Fala galera, quem é seguidor assíduo do canal e bom observador deve ter notado uma mudança aí de aparência. Fui fazer o bigode no final de semana, acabei dando um talho aqui num canto e tive que remover a barba por completo. Espero que a mudança de aparência não cause rejeição no meu canal, como causou em casa. Minha filhinha caçula de 9 anos de idade tá querendo que o papai dela volte a ter barba. Definitivamente não gostou do look atual. Vamos ter que passar juntos aí uma rampa de umas 4 ou 8 semanas até a barba crescer de novo e dar para voltar ao meu design de barba tradicional. Até lá, vamos com esse rosto mesmo. Bom, se você não me conhece, eu sou o Ricardo Correia, sou fundador e CEO da Ramped e host aqui do RampUp, canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para negócios B2B. Se você empreende no B2B ou lidera alguma área de receita, tem que seguir esse canal, então garante aí que você já está inscrito e já deixa o seu like, porque hoje a gente vai falar sobre alavancas de crescimento para empresas B2B e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, por isso eu peço aqui o teu like. Bora cair para dentro do conteúdo que eu preparei. E para começo de conversa, galera, sempre que a gente vai tratar algum conteúdo que está intitulado como alavancas, hacks, growth ou qualquer termo que a galera adora usar, eu prefiro aterrissar bem a coisa, pôr bem a bola no chão, para a gente ter aqui um bom ponto de partida. E eu sempre vou reforçar aqui o feijão com arroz bem feito. É o que funciona. Eu quero introduzir o conteúdo mostrando o que eu estou chamando de as is da Hamper, que é o que traz o grosso do resultado da empresa. Todo o resultado de curto prazo da empresa está sendo gerado por esse funil bem tradicional que está aqui na tela para vocês. Então imaginem que o pipeline de vendas da Hamper, o que garante que a Hamper bate as metas de vendas todos os meses, é alimentado por basicamente 3 canais: o inbound, o que a gente chama de levantadas de mão, e o outbound. Bem tradicional aqui, nada muito novo, isso é o que garante os resultados da empresa no mês a mês. Eu falo muito sobre inbound aqui no meu canal, falo sobre a mudança do inbound, que eu vejo que antes era uma estratégia muito cunhada em Google, muito cunhada em blogs, e que agora é uma estratégia majoritariamente baseada em LinkedIn. Dá uma fuçada aqui no histórico dos meus canais que você vai encontrar bons conteúdos falando sobre o novo inbound no B2B. O segundo canal aqui de levantadas de mão é basicamente uma estratégia de captura de demanda que eu acredito que toda empresa tem que ter. Então a gente faz um pouco de mídia paga, faz um pouco de tráfego orgânico, mirando capturar os leads que estão prontos para ir para o meu time comercial. A gente chama de levantada de mão todos aqueles leads que foram em uma página de produto no meu site e pediram um orçamento, um contato com um especialista, um trial ou qualquer coisa parecida. E por último a gente tem aí o outbound, que é onde a gente faz prospecções, e provavelmente prospecção outbound é o tema que eu mais falo nos meus conteúdos. Provavelmente você até me conhece por conta disso. Então esses 3 canais eu não estou considerando nem alavancas, eu estou considerando o as is da Hamper. Business as usual é o que a gente faz todos os meses, faça chuva ou faça sol. Mas eu quero trazer outras 3 alavancas, outros 3 canais menos ortodoxos que tiveram grandes contribuições no crescimento da Hamper em momentos diferentes da empresa. Bora explorar cada um deles, começando pelo primeiro, que é o framework que a gente usa para fechar grandes contas. E a gente trabalha esse framework desde 2018 e ele dá muito certo. Recentemente eu fiz uma publicação no meu LinkedIn falando sobre como eu fechei o maior contrato da Hamper. Naquela época, né, já faz um bom tempo, de forma muito resumida, a gente fechou um grande contrato com uma das maiores empresas de software do mundo, é uma empresa de fora, uma multinacional. E eu fechei esse cliente mais ou menos assim. Esse cliente ele chegou como lead, eu vi que era um lead muito grande. Ao invés de eu tentar vender para todos os vendedores, né, vender Hamper, a Hamper, para quem não conhece, é uma empresa de software que ajuda times de vendas a terem mais produtividade através de prospecção, melhor gestão de pipeline, por aí vai. E quando esse lead chegou, eu tinha mapeado lá, eram centenas de vendedores. Eu falei, poxa vida, se eu for tentar vender isso daqui num contrato único, eu vou ficar meses, talvez anos trabalhando esse contrato.
e a gente não sabe fazer vendas para grandes empresas. E é assim na Hamper até hoje. 90% das vendas que a gente faz, se não mais, é para empresas de pequeno e médio porte, que é o nosso forte. A gente tem alguns clientes grandes, mas eu sempre confessei que não é o nosso forte, a gente não é muito bons em vender. A gente consegue atender muito bem um cliente grande, mas na hora de fazer a venda, pensa que o funil da Hamper é um funil rápido, um funil que a venda acontece em 20, 30 dias. Quando chega uma venda enterprise, que leva 3 meses, 6 meses, às vezes até 12 meses, a gente tem um certo receio de tratar. E é assim, desde a origem da empresa. Esse que quando chegou esse grande lead, eu falei, poxa vida, como que eu vou tratar esse cliente? E a minha cabeça me orientou a trabalhar esse cliente grande, transformar ele em um cliente pequeno para ficar mais familiar com como eu estou habituado a trabalhar. Então, ao invés de eu tentar fazer uma venda enorme para 200, 300 usuários de uma vez só, eu conversei com o meu contato lá dentro, a pessoa de gestão que tinha convertido como lead, e eu falei, e se ao invés de a gente tentar transformar isso daqui num contrato gigantesco, que vai te prejudicar porque você quer usar minha solução quanto antes e vai me prejudicar porque eu vou ter que ficar meses para fazer essa venda. E se a gente implementar em uma célula muito pequenininha aí dentro, implementar em 3 ou 4 usuários do seu time, e aí depois que o valor tiver provado, a gente olha para expandir esse contrato para outras áreas. E aí, estou contando de uma forma muito resumida, esse discurso colou e essa primeira área topou adotar a solução. E aí a gente implementou ali o Hamper para 4 usuários que ficaram usando o Hamper por 3 meses. Esse que deu muito certo essa primeira implementação. Então, a primeira dica que eu dou é fechar rápido. Como que você transforma um cliente muito grande em um cliente pequeno para que você não precise lidar com todas as burocracias inerentes de uma empresa muito grande. O segundo ponto, não adianta você fazer uma venda pequena em um cliente muito grande, porque você vai deixar de capturar a oportunidade. Então, você tem que entrar pequeno e rápido, mas você tem que provar valor. Então, eu fiz essa venda para 4 usuários lá dentro e fiquei muito próximo do cliente, ajudando o cliente a colher valor com a minha solução. E a gente fez um case muito legal. Em 3 meses, essa célula dentro dessa grande empresa já tinha excelentes resultados, estava na frente das outras células. E aí que veio a sacada. A gente promoveu um evento interno nesse cliente para demonstrar o case dessa célula, que teve sucesso. E aí a gente apresentou, essa célula estava rampando muito mais rápido do que as outras, e o diferencial dessa célula era o uso do Hamper. A gente fez essa apresentação, tinham outras 40 pessoas, claro que nem todas eram líderes, na maior parte eram vendedores, e naquele dia mesmo eu já saí desse cliente com outros 5 pedidos de outras células que queriam adotar também. E aí que a gente partiu para expansão do contrato. Esse case em específico, a gente começou com 4 usuários, depois a gente tombou para 10 usuários, depois desse evento a gente foi para 40 usuários e depois a gente foi para 80 usuários, e esse foi o tamanho que esse cliente permaneceu com a gente. Então olha que legal, né? Foi um framework chamado Land and Expand que nos possibilitou entrar em uma empresa multinacional, super burocrática. A gente entrou com 4 usuários, 6 meses depois a gente tinha 80 usuários, o contrato multiplicou várias vezes, e a gente não precisou lidar com a burocracia inerente desse cliente. Esse cliente ele foi rentável para a gente desde o dia 0. Eu recomendo esse framework de Land and Expand para todo mundo que for viável implementar. Você pode falar, pô, mas a minha empresa ela não é de software, então eu não vou vender para usuários. Pensa no teu negócio, como que você começa pequeno no cliente para provar o seu valor e depois você expande. Então, se você é uma empresa que tem múltiplos serviços, tem, sei lá, 6 serviços, não se empolga querendo fazer uma proposta para um clientão já com 6 serviços de uma vez. Entra com 2, prova seu valor, depois você expande para os outros. Se você é uma empresa, por exemplo, que atende várias áreas de um cliente, não tenta vender para todas as áreas de uma vez. Entre em uma, prova o seu case, expande para as outras. Os casos de Land and Expand são vários e essa é a alavanca que a gente usa aqui na Hamper para fechar clientes enterprise.
A segunda alavanca que é muito importante aqui para a estratégia da Hamper é o nosso programa de canais. E aí, contando brevemente a história do nosso programa de canais, ali por volta de 2017, 2018, quando eu ainda estava na linha de frente vendendo, eu percebi que toda vez que eu conversava com uma agência de marketing ou com uma consultoria de vendas, e esse pessoal tinha interesse em conhecer a minha solução, não só para usar para o seu próprio negócio, mas tinha interesse também em conhecer a minha solução para usar nos clientes deles. E aí eu tive um clique, eu falei, poxa vida, essas agências, essas consultorias, elas poderiam ser parceiros da Hamper, elas poderiam ser canais. E é claro que aqui, quando a gente fala sobre programa de canais, é um assunto muito abrangente, porque tem N formas de você trabalhar um programa de parceiros dentro da sua empresa. Você pode trabalhar com gente que só indica, você pode trabalhar com gente que implementa e faz a camada de serviço, que é o que o mercado chama de revenda de valor agregado. Tem N modalidades, né? Você tem revendedores puramente de produtos e por aí vai. Eu vi que o modelo mais aderente para a Hamper é o que o mercado conhece como VAR, né? Que é Value Added Reseller. Ou seja, é um canal de valor agregado, uma revenda de valor agregado, que ela não mira só revender o meu produto porque ela vai lucrar no intermédio da venda do meu produto. Na verdade, ela mira uma complementariedade, né? Lembrando que no meu caso é uma agência de marketing, uma consultoria de vendas, e ela não quer simplesmente vender Hamper para ganhar uma comissão de mim. Ela quer implementar Hamper nos clientes dela para que ela gere mais resultado no cliente dela no final das contas. Então, o que um programa de canais como esse ele tem de poder é que cada player envolvido foca naquilo que ele é bom, foca no valor desejado, tá certo? E isso cria um círculo virtuoso muito bom, porque a Hamper, por exemplo, não é uma empresa de serviço, é uma empresa de produto. A gente desenvolve produto para prospecção, produto para automação de marketing, produto de CRM. E nós somos uma empresa de tecnologia. A gente não ganha dinheiro vendendo serviço, a gente ganha dinheiro vendendo software. Mas muitos dos nossos clientes, para ter valor com a nossa solução, precisa de alguém que opere a nossa solução para eles ou que implemente a nossa solução para eles. E aí esses parceiros de valor agregado, eles caem como uma luva. Então o cliente, ele recebe o que a gente chama de solução completa, porque ele precisa de produto e serviço. A Hamper fica focada em fazer um produto cada vez melhor, não desvia o foco prestando serviço. E os canais parceiros focam naquilo que eles são bons, que é serviço. Como a gente já tem mais de uma centena de parceiros no nosso programa de canais, a gente conhece as características de cada um deles. Então, eventualmente, um cliente que vai precisar de auxílio de um parceiro pede para a gente assim, poxa, eu preciso de um parceiro de vocês, mas eu não queria uma agência genérica, eu queria uma agência aqui na minha região e eu queria uma agência que entendesse do meu segmento. Então imagina que a gente tem agências e consultorias pelo Brasil inteiro, que aumenta muito a capilaridade da empresa, e também especialistas por setor, o que melhora e muito o valor percebido para o nosso cliente. Vale reforçar que esse não é o único modelo de venda da Hamper. A gente vende direto para o cliente na maior parte dos casos. Muitos dos nossos clientes adotam a nossa solução por conta própria e eles implementam e usam e está tudo bem. Mas existe uma parte dos nossos clientes que prefere jogar isso na mão de um terceiro e é aí que a gente entra com o nosso programa de canais. E uma curiosidade do nosso programa de canais é que ele já tem 3 níveis, né? Eu comentei, a gente deve ter uns 200 parceiros nesse programa de canais, divididos em 3 níveis. A gente tem o nível Silver, o nível Gold e o nível Platinum. Basicamente determina o nível de evolução que cada parceiro desse tem aqui com a gente. Existem vários critérios que vão fazer esse parceiro ascender ao longo dessa trilha, né, de níveis de parceria, sendo as principais a quantidade de clientes que esses parceiros administram e também o nível de experiência que esses parceiros têm com as nossas soluções. Para nós é muito importante ter parceiros que deixam os nossos clientes satisfeitos. Inclusive,
Se você é uma agência de marketing, uma consultoria de vendas, eu te convido aí a conhecer o nosso programa de canais. Certamente a Hamper tem solução para ajudar você a alavancar mais negócios. E por último, a terceira alavanca de crescimento, talvez seja das 3 alavancas a que eu mais falo aqui no canal, é a alavanca de educação. A alavanca de educação, ela tem uma questão que compete um pouco com o que eu abri o vídeo falando, que é o nosso funil as is. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enquadrar o todo. Muita gente, galera, no B2B, deixa de fazer iniciativas de educação porque só olha para o pipeline vigente, para o pipeline do mês. E aqui na Hamper a gente já viveu essa tirania de só depender do pipeline do mês. Mas a gente identificou que nos momentos que a Hamper mais crescia eram os momentos que a gente estava investindo mais em educação de mercado. Tem mais de um ano que eu estou muito empenhado em uma estratégia que o mercado conhece como Founder-Led Growth, que é basicamente você pegar o fundador da empresa e posicioná-lo como um criador de conteúdos, né? Posicioná-lo como uma referência no mercado. Então eu, como fundador da Hamper, tenho me posicionado como um creator B2B, né, uma referência quando o assunto é marketing e vendas B2B. E a gente estruturou um funil de educação, porque educar mercado, galera, não é só ficar fazendo post no LinkedIn. Talvez isso já é um princípio, é um começo. Mas se a gente quiser converter conteúdo de LinkedIn, audiência de LinkedIn em venda futura, existe toda uma jornada a ser percorrida. Eu tenho alguns vídeos, procura aqui no meu canal uma playlist chamada Founder-Led Growth, que eu abordo esse assunto de várias perspectivas diferentes, alguns conteúdos bem técnicos que eu mostro meus painéis de trabalho, caso você entenda que essa é uma alavanca que faz sentido você explorar na sua empresa. Então eu não vou detalhar muito toda a ciência por trás, eu vou falar da importância dessa alavanca e o resultado que ela representa. Quando a gente não educa o nosso mercado e a gente está só fazendo prospecção, mídia paga, não tem problema nenhum em fazer prospecção e mídia paga, né? O desafio é que quando a gente foca nesses 2 canais, que são os mais tradicionais do B2B, a gente está só capturando demanda, a gente está só focando em falar com o lead que está pronto para comprar. E eu reforço, não tem nenhum problema com isso. O desafio é que se a gente fica só focados em ações de curto prazo, a gente não está desenvolvendo demanda para a gente ter para quem vender no médio e longo prazo. Então a gente vai estar sempre na corrida do rato, sempre dependente de fazer prospecção outbound, de fazer mídia paga, que são canais que, por tendência, se a gente fica muito tempo fazendo eles vão saturando, eles vão custando mais caro, eles vão trazendo resultados menores. Diferente de quando a gente está constantemente desenvolvendo novas demandas a partir de educação de mercado. No B2B, a melhor maneira, na minha opinião, para gerar demanda é educando o mercado, é produzindo conteúdo. E muito brevemente, olhando para esse funil, na minha estratégia particular, afinal estou falando de alavancas de crescimento da Hamper, a gente faz construção de audiência no LinkedIn, então eu publico no meu LinkedIn todos os dias e a gente faz essa construção de audiência a partir do meu perfil como founder. E depois eu tento descer essa audiência para canais de conteúdo longo, onde o engajamento ele é maior. Eu sempre digo, o LinkedIn é uma rede de feed, cada conteúdo meu está disputando espaço com outros milhares de criadores que estão publicando lá todo dia. A minha audiência está scrollando ali no celular, o meu conteúdo pode passar batido. Por isso que eu gosto de, além de construir audiência no LinkedIn, levar a minha audiência para um ambiente de conteúdo mais profundo, onde a disputa de atenção é menor e eu consigo construir mais engajamento, mais autoridade, sendo esses canais o meu canal de YouTube, esse canal de YouTube, o RampUp, e também a newsletter RampUp. Se você não conhece, eu já recomendo você também a segui-la, caso você goste de consumir conteúdos em forma de texto. E uma vez que eu engajo mais esse público com conteúdos mais densos, onde eu consigo realmente transmitir um conhecimento com começo, meio e fim, como eu estou fazendo nesse vídeo aqui agora, eu parto para canais de educação baseados em relacionamento,
como lives, no caso do online, e eventos presenciais. E aí muita gente que é de DNA digital deve pensar, pô, mas fazer evento pela minha empresa, olha, uma das maiores alavancas de crescimento da Hamper é fazer evento presencial. A gente faz evento presencial desde 2018, quando a empresa era quase nada, era eu e mais 10 pessoas fazendo acontecer. A gente já estava rodando o Brasil com eventos, porque a gente acredita que evento presencial é uma coisa que causa um impacto muito grande. Tanto pelo fato de a divulgação do evento impactar muita gente, e esse impacto a gente consegue fazer de uma forma bem escalável, de forma digital, quanto pelo fato de em cada edição dos nossos eventos, a gente põe lá 100, 200 pessoas acompanhando presencial, ao vivo, e nada supera a experiência de um encontro presencial imersivo. Quem já foi em uma edição do Ramp Up Tour sabe aqui o que eu estou falando. A gente faz edições com conteúdo realmente denso, com pessoas que são selecionadas a dedo ali por mim para estarem comigo. E eu considero os eventos uma ação de relacionamento, porque a partir dos eventos a gente sai da frieza só ali do online, onde a barreira de entrada é mais baixa, e via de regra qualquer pessoa pode sair publicando no LinkedIn, até mesmo no YouTube, mas não é qualquer marca que faz um evento. E se a sua empresa ela trabalha, né, ela luta para liderar a sua categoria, para mim uma das coisas que vão determinar a maior chancela da sua empresa conseguir liderar ou não é ela conseguir ser dona do evento do setor. Eu sempre provoco os meus clientes, as pessoas que me acompanham, a pensar nisso. Qual seria o valor se dentro do seu segmento você tivesse o canal de YouTube mais conhecido? Ou mais do que isso, se dentro do seu segmento você tivesse o principal evento do seu segmento, você não precisasse pagar stand para estar na feira de outro evento, mas você fizesse o seu próprio evento, onde você põe os seus clientes, seus potenciais clientes. Essa é uma das coisas que a gente faz pela Hamper. Não se engane achando que é uma estratégia muito complexa, muito cara. Também não se engane no extremo oposto, porque não é nem simples e nem barato, mas uma empresa que coloca foco e energia consegue desenvolver e ela transmite uma grandeza muito maior para o seu mercado. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer aprofundar, já que a gente está falando de eventos, eu quero te convidar a estar comigo, com a equipe da Hamper, com outros especialistas do B2B, em um dia inteiro de imersão. Esse ano a gente está fazendo 10 edições, a gente já passou por 8 edições até aqui, a gente já rodou uma boa parte do Brasil, a gente ainda tem 2 edições para acontecer, uma em Goiânia e a última do ano, em novembro, aqui em São Paulo. Se você não foi em um dos nossos eventos, se programa para ir, porque o tour desse ano já está acabando e é uma oportunidade única de você passar um dia comigo e com outros especialistas B2B, onde a gente abre o capô das nossas operações e demonstra em profundidade alavancas de crescimento, como algumas das alavancas que eu demonstrei aqui, dentre várias outras. Cada especialista tem um foco diferente, sendo eu um deles. Eu sempre conto o que a gente tem feito na Hamper, que tem nos gerado mais resultado. Beleza? Vou pedir para a minha equipe subir um QR Code enquanto eu falo do evento aqui. Garante o teu ingresso aí para a gente estar junto, porque o tour desse ano já está caminhando para finaleira. Beleza? Te vejo em breve. Grande abraço.